Bom, bom dia a todas, todos, todes. Essa é a nossa sétima, salvo engano, sétima aula do curso de Filosofia do Direito em modalidade híbrida, né? Da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, né? E a nossa aula de hoje vai ser a primeira a tratar de filosofia do século XX, né? Digamos assim, né? A primeira aula, não é a primeira aula sobre filosofia contemporânea, né? A aula sobre idealismo alemão já é, em certo sentido, uma aula sobre filosofia contemporânea, mas é a primeira aula a avançar, né, no breve e infame século XX. E me pareceu que, tal como nas demais aulas, né, eu escolhi um filósofo, né, específico que represente, né, o tema que nós vamos debater aqui, e a filósofa do dia é a Rosa Luxemburgo, né, para ilustrar a discussão sobre o direito na tradição marxista, né? O subtítulo, né, o direito como instrumento da dominação burguesa. Vocês verão que isso está estreitamente ligado, né, ao pensamento da Rosa Luxemburgo e, como é que eu vou dizer, vai ser um esforço, né, a aula de hoje, para tentar condensar, a partir das reflexões da Rosa Luxemburgo, alguns elementos-chave para a gente pensar no direito a partir da tradição marxista. Eu presumo que vocês já tenham visto, né, em teoria do direito, Pachucanes, por exemplo, né, outros autores, que até mais do que a Rosa Luxemburgo, né, se dedicaram ao debate sobre o pensamento jurídico propriamente dito, né, a partir de um horizonte marxista, mas me pareceu interessante trazer a Rosa Luxemburgo, levando em consideração o fato de que, apesar de ela não ser filósofa de formação, o trabalho dela tem um impacto filosófico muito evidente. Tranquilo, gente. Lembrando que eu falo muito rápido como palavras, então não se sintam inibidos em perguntar, jogar bolinha de papel, pedir para falar um pouco mais devagar ou comentar no chat, né? Primeiro eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente já debateu nas nossas aulas anteriores, né? Até para a gente conseguir perceber, né, o fio da meada, digamos assim, né? Para a gente conseguir perceber as conexões dos temas que a gente veio discutindo, né, nos nossos últimos encontros. Primeiro de tudo, algo que eu tenho repetido em todas as aulas e eu espero que já esteja mais ou menos assentado na cabeça de vocês. Filosofia é um debate racional sobre juízos de valor. O papel da filosofia não é debater juízos de fato, é debater juízos de valor. O que eu estou chamando de juízo de valor? Quando você diz, por exemplo, esse quadro é tão bonito, fulano é tão justo, esse argumento é tão falso, isso são valorações. O foco da filosofia é questionar qual é a fundamentação dos nossos critérios de valoração. A filosofia do direito... Direito? Está aparecendo aqui que meu microfone está falhando? Agora não tenho certeza. Seu microfone está falhando. Ele falhou algumas vezes. Ai, Jesus. No final. Peraí. Melhorou? Olá, você está me ouvindo? Sim, melhorou. Ah, ótimo. Ah, não, maravilha, maravilha. Que coisa vocês me falam. Bom, então, a filosofia em geral, né, é um debate racional sobre juízos de valor. A filosofia do direito é um debate racional sobre um valor específico. Que valor é esse? Né? É o valor justiça. A filosofia ela vai se perguntar, né, o que é que me permite dizer que uma pessoa é justa ou injusta, que uma sociedade é justa ou injusta, que uma decisão é justa ou injusta. Né? Esse é o foco da filosofia do direito. Até o momento, né, nós vimos, né, primeiro, com a Antígona, né, a tragédia do Sófocles, e com Dante,
Nós tivemos exemplos, né, da filosofia do direito antiga e medieval, que é uma filosofia orientada pelo justnaturalismo clássico, que vai entender o quê? Que existe uma concepção objetiva de justiça, independentemente das opiniões particulares das pessoas. Na modernidade, né, a filosofia moderna, a gente viu isso com a Margaret Cavendish, nós vamos caminhar numa outra direção. O que a filosofia moderna vai dizer? Que, na verdade, toda concepção de justiça é privada, é particular. Os nossos valores são particulares, são subjetivos, né? E, por conseguinte, o máximo que a filosofia do direito pode fazer é criar mecanismos que conciliem as nossas diferentes percepções, os nossos diferentes juízos de valor, conciliem essas diferentes percepções e esses diferentes juízos de valor em uma sociedade que evite a guerra civil. A gente tem o Hobbes, por exemplo, para exemplificar isso, né? A gente tem o Kant para exemplificar isso, né? Na filosofia, com base nessa perspectiva, né, a gente vai ter tanto o justnaturalismo moderno, que de justnaturalismo, como a gente viu, tem muito pouco, razão pela qual alguns autores, né, vão chamá-lo de jusracionalismo, quanto o juspositivismo. Em certo sentido, né, essa crença de que os nossos valores são sempre privados, que cabe ao direito, né, fundamentalmente conciliar, né, estabelecer uma estrutura social que concilie os nossos diferentes valores privados, né, tá na base, né, serve como um ponto de partida para o juspositivismo, né? Muitos vão, inclusive, argumentar que Hobbes é uma espécie de ancestral, né, do juspositivismo, precisamente por causa disso. E na nossa aula anterior, né, na aula da semana passada, sobre... Calma aí, a Bruna levantou a mão. Bruna? Oi, professor. É porque aqui você está falando. Uma filosofia do direito, que é baseada no justnaturalismo clássico, há um conceito objetivo de Bruna, você está travando para mim. Eita, peraí. Picou um pouquinho. A Luísa falou que você travou para ela também. Não, ela disse que vai escrever. Bom, enquanto ela escreve, vamos lá. Na nossa última aula, nós vimos, né, por fim, o idealismo alemão, que representa uma transição entre a filosofia do direito moderna e a filosofia do direito contemporânea, né? E o que o idealismo alemão ele vai argumentar? Os nossos valores e não são nem objetivos, não são independentes das nossas convicções privadas, e eles não são subjetivos, no sentido de que eles são meramente particulares. Os nossos valores, eles são intersubjetivos, no sentido de que eles são desenvolvidos pela tradição. Todos nós estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro de uma tradição, todos nós estamos inseridos dentro da história e nós não pensamos fora da história. As nossas convicções, né, políticas, morais, jurídicas, teóricas, né, as nossas convicções elas se desenvolvem dentro de um caldo cultural, né, dentro de uma conjuntura política e social que define, em alguma medida, a maneira como nós avaliamos o mundo à nossa volta. Então, não há como fazer uma filosofia do direito para debater a ideia de justiça sem considerar como diferentes povos, especificamente, como diferentes comunidades desenvolveram suas convicções compartilhadas acerca do que é o justo e do que é o injusto, do que é o bem comum, por exemplo, do que é o mal. Não há como ignorar o fato de que a nossa compreensão da realidade, a maneira como nós damos significado à realidade, é sempre mediada pela tradição na qual nós nos
inserimos, né? Esse é o ponto-chave que inaugura a filosofia contemporânea propriamente dita e diferencia a filosofia contemporânea da filosofia moderna. A Bruna perguntou, né? No justnaturalismo clássico, há um conceito objetivo universal de justiça? No justnaturalismo moderno, o conceito de justiça é feito pelo homem pelo contrato social? Ótima pergunta. No justnaturalismo clássico, né, eu posso deduzir racionalmente um conceito de justiça, uma ideia de justiça, que será válida para todos os indivíduos. E ela vai ser válida para todos os indivíduos porque ela não é uma construção humana, ela é, vamos dizer assim, inerente à realidade. Eu gosto de dizer, né, que o legislador, na antiguidade e também na Idade Média, ele não cria normas, ele descobre norma. A norma já existe. A norma ela é inerente às relações, quer dizer, ela é inerente ao mundo, né? O que o legislador faz é descobrir as normas, né, e positivá-las, garantir que essas normas elas estejam, como é que eu vou dizer, que elas estejam claramente explicitadas e escritas, né, para conferir a essas normas apoio, né, das armas, digamos assim, né, para conferir essas normas apoio por meio da coação. Para o justnaturalismo moderno, que, como eu disse, de justnaturalismo, né, tem muito pouco, não existe uma concepção universal de justiça. Toda concepção de justiça é privada. Para mim, pode ser absolutamente justo, eu sempre dou esse exemplo, né? Para mim, pode ser absolutamente justo arrancar a cabeça dos meus inimigos e colocar em estacas na porta da minha casa. Para você, talvez isso não seja algo justo. Então, o que o justnaturalismo moderno vai fazer, talvez Hobbes seja o maior exemplo, é dizer, olha, a única forma de impedir que as pessoas se matem é postular um contrato social no qual, independentemente das nossas concepções particulares de justiça, nós possamos criar um sistema que garanta a estabilidade social. O objetivo da sociedade não é nos tornar mais justos, o objetivo da sociedade não é nos tornar melhores, o objetivo da sociedade não é nos tornar mais felizes. O objetivo da sociedade é impedir que nós nos matemos a partir das nossas convicções de valor, que são sempre privadas. Tranquilo, muito abstrato. Você pega um Platão, por exemplo, Platão vai dizer, olha, todos nós somos racionais. Então, todos nós temos a tendência a orientar as nossas vidas de acordo com a razão. Então, é possível deduzir qual é a melhor forma de nós conduzirmos a nossa vida racionalmente, né? E essa dedução será válida para todas as pessoas. Existe uma concepção universal do que é o bem, uma concepção universal do que é o belo, porque ela é inerente à natureza humana, você reconheça isso ou não. Platão, por exemplo, ele faz um exercício que eu acho muito interessante, né? Para mostrar como a razão é universal e como, por conseguinte, da perspectiva de Platão, existem valores universais, né? Ele, num dos diálogos do Platão, que é o Mênon, ele entrevista um escravo e ele vai mostrar como o escravo é capaz, né? À medida que, na verdade, Sócrates, né? Como, à medida que Sócrates vai perguntando ao Mênon, esse escravo, né? Questões de matemática, o Mênon consegue responder a essas questões sem nunca ter tido instrução formal, sem nunca ter frequentado uma escola, digamos assim, né? Aí o Platão usa isso como argumento para dizer, olha, nós todos somos racionais e, por conseguinte, nós todos podemos ser orientados pelos mesmos valores. O que Hobbes, por exemplo, vai dizer, e isso é muito característico do pensamento moderno, não, todos os nossos valores são absolutamente privados. Eu nunca vou ter certeza se as minhas crenças são minimamente parecidas com as suas. Entre a minha mente e a sua, existe um abismo.
o que eu vejo das pessoas são as suas ações, né? Não as suas intenções, digamos assim, né? Eu nunca vou saber se, de fato, os valores que conduzem a minha a vida, né, são precisamente os mesmos valores que conduzem a sua. Então, a possibilidade, né, de um consenso em torno do que é o bem ou do que é o justo, né, de quais são as normas que devem reger o destino da comunidade, ela é sempre muito limitada. Então, o que o Hobbes vai dizer é, nesse contexto em que os nossos interesses são sempre tão diferentes, tão diversos, né, o máximo que a filosofia do direito pode estabelecer é quais são aquelas normas mínimas que impedem que as pessoas se matem. Quais são aquelas normas mínimas que impedem a guerra civil e garantem uma relativa harmonização entre os nossos projetos de vida, que são sempre muito distintos uns dos outros? Platão acha, né, que existe um paradigma universal do que é ser um ser humano realizado. E esse paradigma universal deve ser buscado por todas as pessoas, independentemente das suas posições. Todos somos iguais. Para Hobbes, não, todos somos terrivelmente diferentes. Então, não existe a possibilidade de estabelecer um modelo ideal de como os indivíduos devem viver. Os nossos padrões de vida são sempre completamente distintos, né? O máximo que é possível fazer e isso para Hobbes é universal, o contrato social ele é universal, o contrato social ele é válido independentemente da sua cultura. Aqui é que está a cilada, né? E aqui é que está o profundo dualismo, né? Por um lado eu digo que todos os seres humanos são radicalmente diferentes, e por outro eu digo que toda sociedade, toda e qualquer sociedade, necessariamente vai se estruturar a partir de um conjunto de normas básicas que são inevitáveis. Por quê? Porque são aquelas normas básicas, válidas para qualquer povo, que são o mínimo denominador comum, né, necessário para garantir a harmonia social. Isso a razão me dá. Vocês percebem? Muito abstrato. Não? Olá. Vou trazer isso para a contemporaneidade, né? Um filósofo contemporâneo que está muito conectado, inclusive, com a filosofia moderna e com Hobbes, que é o John Rawls. John Rawls vai dizer exatamente isso, né? O John Rawls vai dizer: todos nós temos, né, visões sobre o que é o bem, sobre o que é o justo, muito diferentes umas das outras. E não é possível estabelecer um consenso em torno disso. Então, para a gente garantir a estabilidade na sociedade, a gente precisa criar um exercício de imaginação. Imagina que você não sabe qual papel você vai ocupar numa sociedade. Você não sabe se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai viver num centro urbano, se você vai viver num espaço rural, se você vai ser homem, se você vai ser mulher, se você vai ser branco, se você vai ser preto. Você não sabe absolutamente nada sobre qual papel você vai desempenhar na sociedade. Imagina que você, nesse contexto puramente abstrato, né, precisa criar as regras básicas de convivência social. Para o Hobbes, qualquer pessoa racional, por mais egoísta que seja, veja, ele não está partindo de uma concepção universal de bem. Ele vai dizer, não, qualquer pessoa racional, querendo maximizar os próprios interesses privados, uma pessoa profundamente egoísta, querendo maximizar os próprios interesses privados, robesianamente, qualquer pessoa racional, nesse contexto, vai dizer, olha, uma sociedade, já que eu não sei se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou ser branco, se eu vou ser preto, essa sociedade ela precisa ter regras de dois tipos, né? Primeiro, regras que garantam as liberdades individuais mínimas, né? Garantam que, independentemente de eu ser mulher, de eu ser homem, de eu ser hétero, de eu ser gay, independentemente das minhas características pessoais,
eu vou ter um mínimo de proteção às minhas liberdades e à minha vida privada, né? E, da mesma forma, essa sociedade deve ter regras que assegurem que, por mais miserável que seja a minha condição, digamos assim, né? Por mais que o meu status social seja baixo, já que eu não sei o que eu vou ser, né? nessa futura sociedade, por mais que o meu status seja baixo, eu ainda vou ter um mínimo existencial que me permita sobreviver. Os ganhos dos demais, né, nessa sociedade não podem ser tais que impeçam a minha subsistência digna. Para o Rawls, isso não está ligado a nenhuma ideia universal de justiça ou uma ideia universal de bem. Isso é uma escolha absolutamente racional, estratégica, que qualquer sujeito interessado em maximizar os próprios interesses na vida em sociedade, naturalmente seria levado a fazer. Então, veja, né? Por isso um dualismo. De um lado, você tem normas que são válidas para toda e qualquer cultura, independentemente dos seus valores comunitários. E de outro, eu tenho a percepção de que todos os nossos valores são privados. Muito abstrato, gente. Alguém? Olá? Não. Consegue me ouvir? Oi, mais ou menos. Picotou um pouquinho. Olá? Bom, o que a filosofia contemporânea vai dizer? O que a filosofia contemporânea vai dizer? Aliás, por isso, né, que a filosofia moderna é uma filosofia marcada por esse dualismo entre valores particulares e normas universais, a ideia de contrato social, né, e entre esse dualismo entre indivíduo e comunidade. A contemporaneidade ela vai se iniciar a partir de uma outra percepção. A comunidade ela vai dizer, não existem nem normas universais válidas para todos os povos, nem valores puramente privados. Todo valor é construído a partir de uma tradição. Nenhum ser humano existe fora de uma tradição. Desde o momento em que eu nasço, né, eu sou inserido numa cultura e educado a partir das concepções de valor, a partir da ideologia, digamos assim, dessa cultura no qual eu fui inserido. Então, não existe, de fato, um choque entre o indivíduo, os interesses privados do indivíduo e as normas gerais da comunidade, né? O indivíduo ele está sempre, o indivíduo é sempre em certo sentido uma expressão dos valores da comunidade. Os nossos valores são expressão da nossa história, são expressão da nossa cultura. Isso é um elemento crucial, né? De passagem de uma filosofia, a filosofia do direito moderna, que é uma filosofia centrada no sujeito, para uma filosofia, é o caso da filosofia do direito contemporânea, centrada na intersubjetividade. E, por conseguinte, né, vai ser uma filosofia muito preocupada com a diversidade cultural. Eu não consigo construir um projeto de contrato social geral que poderia ser aplicado independente do país. É a pretensão do Rawls, por exemplo, né? O modelo que o Rawls está propondo de contrato social poderia ser válido tanto para a Finlândia quanto para a Índia, tanto para a China quanto para o Chile. Porque é um padrão único para conciliar esses interesses subjetivos, né? O que a filosofia contemporânea vai dizer, né? A partir do idealismo alemão, né? Vai ser, não é possível fazer isso. Por quê? Porque toda concepção de justiça, na verdade, é uma expressão de valores culturais, de valores que são estabelecidos por uma determinada comunidade, dentro de um tempo e de um lugar. Tranquilo? Então, eu vou citar 2 livros, são inclusive livros críticos à filosofia do Rawls, né, e críticos da teoria neocontratualista. Né? O primeiro é As Fontes do Self, a Construção da Identidade Moderna, do Charles Taylor. E o segundo é o Depois da Virtude, um estudo sobre teoria moral, do McIntyre.
Tanto Charles Taylor quanto McIntyre são filósofos que a gente chama de comunitaristas. Por que comunitaristas? Eles vão fazer uma dura crítica, né, à filosofia do direito moderna, ao argumento de que os nossos valores eles são sempre comunitariamente construídos. Os nossos valores eles são construídos a partir da nossa relação entre indivíduos. Nós não construímos as nossas convicções e as nossas percepções do mundo em privado. As nossas percepções elas são construídas em diálogo com os demais membros da nossa comunidade. Então, eu não posso reduzir as nossas convicções morais, né, a crenças puramente subjetivas, porque não há nada no mundo que seja puramente subjetivo. Toda percepção de mundo é compartilhada. Muito abstrato? Estão caladinhos, estou preocupado. Posso passar? Pode sim, professor. Bom, vamos lá. Talvez, né, o filósofo, mais até do que o Schelling, que é o filósofo que nós trabalhamos na nossa aula passada, né, o autor que melhor represente essa ideia seja o Hegel. O que caracteriza a filosofia do Hegel é a ideia muito radical de que todos os nossos valores eles são históricos. Essa ideia da historicidade dos valores, né, é central na obra do Hegel. Né? Talvez a grande obra, né, do Hegel, né, essa carta de fundação da filosofia hegeliana, seja a Fenomenologia do Espírito, uma das obras de filosofia mais difíceis já escritas, né? E a Fenomenologia do Espírito, ela tinha, né, inicialmente um subtítulo, que é Ciência da Experiência da Consciência. O que o Hegel vai dizer? Ele vai dizer, olha, a filosofia moderna, né, até Kant, ela fala muito do sujeito, de como o sujeito representa a realidade, né? Mas a gente precisa olhar com mais cuidado sobre como a minha mente percebe a si mesma. Vejam, né? Mas por que ele está dizendo isso? A fenomenologia do espírito começa assim. Como é que a minha mente se experimenta? Como é que a minha mente toma consciência de si mesma? Olha que coisa mais abstrata, né? E o Hegel vai dizer, olha, tá, estou eu divagando com os olhos fechados no meu gabinete e eu estou experimentando a minha própria mente. Eu sou uma mente pensante, igual Descartes, né? Estou aqui trancado no meu gabinete pensando. Mas ele vai dizer, eu sempre penso a partir de coisas, eu sempre penso em um mundo, eu não penso no vazio. A minha mente ela é sempre uma mente inserida em um mundo, inserida em relações com outras coisas. Mas mais do que isso, Hegel vai dizer, né? Mais do que se relacionar com outras coisas, a minha mente, para se desenvolver, precisa do contato com outros eus, quer dizer, com outras mentes. Inicialmente, né, e há todo um debate na fenomenologia a respeito disso, né, eu olho para outros indivíduos e tento reduzi-los também a coisa. O outro indivíduo é só uma coisa a serviço de mim mesmo, a serviço da minha própria mente. Né? Mas, no fundo, não há como eu me autodesenvolver sem reconhecer que o outro é uma outra mente tão livre quanto a minha. Nossa, que coisa abstrata, né? Mas é por isso que o Hegel vai dizer, né? Que Hegel fala do nós que é um eu e do eu que é um nós, né? Ele vai dizer, olha, o grande defeito da filosofia de um Descartes, por exemplo, ou da filosofia de um Kant, é achar que é possível pensar a construção da subjetividade e a construção da minha identidade, digamos assim, sem entender como o outro é fundamental nesse processo. Quer dizer, eu já nasço, né, num mundo que é repleto de outras pessoas. Né? Nem o meu próprio nome fui eu que dei para mim mesmo. Né? O meu nome foi dado por outros. Né? A linguagem que eu uso para descrever o mundo e a linguagem que eu uso para descrever a mim mesmo não foi criada por mim. A linguagem que eu uso para descrever o mundo é uma linguagem que foi criada pelos meus ancestrais ao longo de gerações e gerações. Então, para o Hegel, né, a grande fantasia da filosofia moderna é achar
que é possível pensar no sujeito cognoscente, né, no sujeito que pensa, isoladamente do mundo. O sujeito ele é sempre um reflexo da própria comunidade. Tranquilo? Sim, não? Olá. E vejam, né? Há aqui algumas questões que também são muito interessantes. Algumas questões que são muito interessantes. O Hegel vai dizer, quando eu penso, é a minha comunidade pensando através de mim. Então, em certo sentido, é como se a sociedade estivesse o tempo todo se analisando através das pessoas. E à medida que a sociedade se autoanalisa, ela se transforma. Primeiro, eu vou responder uma pergunta aqui no chat, aí eu continuo isso já já. O Vitor perguntou, né? Mas isso não seria o conteúdo do sujeito? Talvez a estrutura prévia da experiência já tenha alguma forma? Essa é a resposta kantiana. O Kant ele vai dizer o seguinte, existe uma estrutura prévia da mente humana, independentemente dos conteúdos. Essa estrutura prévia é organizada com base em tais e tais e tais categorias, e ela existe independentemente do contexto onde você está. O Hegel vai dizer, isso é uma ilusão. Para o Hegel, ele inclusive vai dizer, né, que o Kant ele trocou o dogmatismo da filosofia antiga e medieval pelo dogmatismo do sujeito. Por quê? Porque eu não posso postular. O Kant ele vai dividir, né? A razão humana é dividida entre razão e entendimento. O entendimento é organizado em imaginação e sensibilidade. A razão, propriamente dita, é dividida entre razão pura e razão teórica. O Kant vai dizer, olha, mas nós nunca experimentamos a nossa própria mente assim. A nossa mente aparece para nós sempre como um fluxo, como um processo. Eu gosto de dizer que o Hegel é o pai do fluxo de consciência. Se vocês leem Clarice Lispector e dizem, nossa, que coisa maravilhosa, essa ideia, né, de um fluxo de consciência, dessa mente que vai se expandindo, né, em certo sentido, isso já está em Hegel. Quer dizer, é o filósofo que ele vai, de uma forma muito radical, tentar entender como a maneira como eu compreendo a minha própria mente é uma maneira, ela própria, historicizada. Calma aí. O Vitor comentou, né? Por exemplo, mesmo que exista um conteúdo da individualidade construído intersubjetivamente, temos uma estrutura básica. A individualidade existe, ainda que seu conteúdo seja construído. Maravilhoso. O Hegel vai dizer, a individualidade só existe em virtude de um determinado processo comunitário. Por exemplo, ele vai argumentar, né? A ideia mesma de que eu sou um indivíduo livre e autônomo, a ideia que nós temos, por exemplo, né, de que pensar é uma espécie de diálogo interior da minha própria individualidade, para Hegel isso é tipicamente moderno. Isso não existia antes da modernidade. Ele vai dizer, olha, os povos na Idade Média e na Antiguidade não se compreendiam como um aglomerado de indivíduos. A ideia que nós temos de individualidade, de um sujeito livre, responsável e responsivo, né, digamos assim, ela não existia antes. Razão pela qual, né, por um lado, eram sociedades que frequentemente poderiam, por exemplo, condenar uma estátua por um crime. Quer dizer, sei lá, uma estátua cai na cabeça de uma pessoa, a estátua em si será condenada por homicídio, e, por outro lado, a ideia de que as responsabilidades por determinados atos poderiam ser compartilhadas. Quer dizer, eu matei alguém, mas os meus filhos podem ser culpados por isso. Não, a culpa não recai necessariamente sobre mim, porque não há essa concepção que nós temos sobre a figura do indivíduo, né? Esse livro do Charles Taylor aqui, As Fontes do Self, ele é bem emblemático, né, nesse sentido. Chama As Fontes do Self, a construção da identidade moderna. Ele vai dizer, a maneira como nós, modernos, nos auto-percebemos depende de uma base comunitária. Nós somos ensinados a acreditar que nós somos fundamentalmente individualidades dotadas de tais e tais categorias. Mas, para ele, ele vai tentar mostrar como a maneira, a forma, né, como
os indivíduos na Antiguidade e na Idade Média se autocompreendiam, né, não partia dessa noção de indivíduo, ou dessa noção de individualidade. Então, para ele, né, não é uma questão simplesmente de forma, não é uma questão simplesmente de conteúdo, né? O indivíduo em si, a ideia de uma estrutura mental universal, né, distante da vida social, o indivíduo em si seria construído socialmente. Deixa eu ver. A Luísa perguntou, né? A parte engraçada é que o Hegel tem um pensamento super complexo. Eu acredito que a comunidade está se expressando em suas palavras. Comunidade bem complexa essa. Mas veja, há duas coisas que tornam, né, a linguagem do Hegel tão difícil. A primeira é porque ele vai estar sempre, o tempo todo, né, levando isso em consideração. No momento em que eu estou escrevendo, isso é um ato histórico. Quer dizer, todo momento em que alguém pensa, ou escreve, ou diz alguma coisa, né, isso é um evento histórico novo. E é um evento histórico novo que, em certo sentido, altera o significado mesmo daquilo que eu estou dizendo. Como é que eu vou usar um exemplo bobo, um exemplo muito bobo. Pesquisa de opinião. Pesquisa eleitoral de opinião. Há uma certa ilusão nas pesquisas de intenção de voto, por exemplo. Por quê? Porque a pesquisa de intenção de voto altera os votos do eleitor. Sei lá, vamos supor que hoje eu publique uma pesquisa de intenção de voto. Aí o eleitor que não estava inclinado a votar em um determinado candidato vai dizer, nossa, mas vai ser um saco ter segundo turno. Vou votar nesse candidato só para não ter segundo turno. Então, eu publico agora uma pesquisa de intenção de voto, daqui a 40 minutos essa pesquisa já não faz mais sentido. Por quê? Porque a publicação da pesquisa em si altera a percepção que o eleitor tem do cenário eleitoral. Vocês percebem? Ele altera a própria intenção de voto com base na pesquisa de intenção de voto. Pesquisa de intenção de voto tem um impacto enorme sobre as intenções de voto do eleitor. Então, o que o Hegel vai dizer? A consciência que uma cultura tem de si mesma altera essa própria cultura. Assim como a consciência que eu tenho de mim mesmo altera a minha própria identidade. Então, ele vai tentar construir uma linguagem na filosofia dele, né, que, da forma mais radical possível, exprima essa percepção. Vocês entendem? Sim, não? A Bruna perguntou, né? Então, a ideia de individualidade é o resultado de um procedimento cultural? Para o Hegel, sim. E não só para o Hegel, né? Para o Hegel, para o Charles Taylor, para a parcela considerável da filosofia contemporânea, né? A própria ideia de sujeito, a percepção que nós temos de sujeito, ela é um produto de um determinado momento histórico em uma determinada cultura. Eu não posso, por exemplo, né, e para eles isso se torna, né, cada vez mais radical, né, ao longo da filosofia contemporânea, eu não posso, por exemplo, argumentar que o mesmo tipo, né, de racionalidade, o mesmo tipo de compreensão do mundo e compreensão de si no Ocidente pode ser aplicado para pensar na cultura iorubá, por exemplo. Né? Nós não podemos partir de universais, ainda que universais formais, e impor essas leituras, né, enfim, dessas categorias, para tentar descrever a maneira como povos distintos percebem-se a si mesmos. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito interessante. Nós, hoje, né, tendemos a achar que a identidade de gênero, né, a diferença, nossa cultura, né, tende a achar que a diferença entre homem e mulher é universal. Há uma filósofa nigeriana, que é a Oyeronke Oyewumi, que ela vai tentar mostrar no trabalho dela como o dimorfismo sexual, ou seja, o fato de que parte da espécie humana tem tais órgãos reprodutores, né, e outra parte tem tais órgãos reprodutores, não era utilizado como um critério distintivo entre indivíduos na cultura iorubá antes da colonização. Ou seja, o que ela está dizendo é,
A ideia de homem e mulher não existia na cultura iorubá antes da colonização. As pessoas elas não se autocompreendiam como homens e mulheres na cultura iorubá. Os critérios de distinção entre os indivíduos eram distintos. Essa diferença fisionômica, né, no sentido de que alguns têm, sei lá, seios, outros não têm, né? Essa diferença fisionômica não era utilizada como um critério a partir do qual as pessoas entendiam as próprias identidades. Então, isso que a gente toma frequentemente como universal, para o Hierarquia Yehumi, né, é um critério válido para algumas culturas na face da Terra, mas não para outras. Então, vejam, né? Se existe um elemento que é chave na filosofia contemporânea, né, essa ênfase na historicidade absolutamente radical da nossa percepção do mundo e da nossa percepção de nós mesmos. Você percebe? Muito abstrato. Professor, você pode Diga. escrever o nome dessa filósofa, por favor? Opa, tá me ouvindo? Eu tô sim. Obrigada. Oyehumi. Achou interessante? Muito. Ela escreveu um livro chamado A Invenção das Mulheres, que é precisamente sobre esse tema. O Vitor falou, né? Eu entendo, mas não concordo totalmente, a partir de uma visão psicológica. Mas veja, isso é muito interessante. Parte da psicologia contemporânea, a psicologia social, por exemplo, vai abraçar exatamente essa perspectiva hegeliana. Se você pega, por exemplo, o Pele Negra, Máscaras Brancas, né? O clássico do Frantz Fanon, ele vai dizer exatamente isso. Quer dizer, que o grande problema, né, da psicanálise freudiana é tentar projetar o romance familiar como uma experiência universal para culturas que não têm as mesmas trajetórias que a cultura ocidental. Ele vai dizer, olha, não dá para falar de complexo de Édipo no norte da África. Então, toda tentativa de projetar uma determinada estrutura psíquica, independentemente das interações culturais, vai ser a ideia do Frantz Fanon, é fundamentalmente imperialismo. Então, depende, né? Depende de quais das inúmeras... Lacan é a mesma coisa, em certo sentido. Então, depende muito de qual corrente, né, no campo da psicologia a gente está falando, né? E o Samuel comentou, né? A antropologia, há quase 100 anos atrás, já estava até concebendo estudos de que os próprios sentidos, visão, audição, são intersubjetivos, construídos socialmente. Exato. Isso se deve, em muitos sentidos, a essa virada entre o século XVIII e o século XIX, né? No debate filosófico. Eu vou dar... aliás, a própria Hierarquia Yehumi, né? Ela vai dizer o seguinte: a cultura ocidental é uma cultura centrada na visão. Aliás, isso não é só da Hierarquia Yehumi, né? Há dois outros filósofos que debatem isso muito. O Dussel, da filosofia da libertação, né, na América Latina, e o Emmanuel Levinas. Eles vão dizer: a cultura ocidental é uma cultura que foca na visão. Razão pela qual, inclusive, muitas das nossas metáforas sobre compreensão são metáforas visuais. Por exemplo, o termo ideia. O termo ideia vem de eidos, que é ver. Então, ter uma ideia é ter uma visão. Quando a gente fala, né, de uma grande teoria, a gente fala de uma cosmovisão. Aliás, o próprio teoria, né, o teoria vem de teorem, que é contemplar. Contemplar uma paisagem, né? Então, as grandes metáforas do Ocidente para o processo de conhecimento são metáforas visuais. Nós, ocidentais, hipervalorizamos a dimensão da percepção visual. Outras culturas, por exemplo, os povos semíticos, né? E para o Yehumi, também os povos africanos, privilegiam a audição. Então, boa parte das metáforas que eles estruturam, né, boa parte das metáforas centrais que eles vão desenvolver para o ato de pensar e para o ato de compreender, são metáforas ligadas à escuta. Pro Levinas, isso é muito radical, né? Porque para ele, a única forma a gente vai falar do Levinas, inclusive, no nosso curso, mas para ele, a única forma de superar
as mazelas da filosofia ocidental, que da perspectiva dele teriam levado, por exemplo, ao nazismo e ao fascismo, né, seria substituir uma filosofia da visão por uma filosofia da escuta, sobretudo da escuta do outro, da escuta da palavra. Então ele vai partir, né, da referência dos povos semíticos como sendo povos que não estão ligados à relação sujeito-objeto, o sujeito que vê e o objeto que é visto, mas a relação interativa entre o sujeito que se abre à escuta da palavra do outro. É muito complexo, gente. Tudo certo? Mesmo? O Vitor comentou, ele é junguiano. O engraçado é que ele tem como referência tanto Hegel quanto Kant. Sim, muitos autores, né? O Miguel Reale é a mesma coisa. O Miguel Reale é um filósofo culturalista. E ele vai tentar costurar Hegel e Kant numa síntese, né? Não sei se funciona bem, mas existe um esforço, né? Mas essa é uma longa discussão. Alguns autores, né, é o caso do Habermas, por exemplo, que eles vão tentar dizer, eles vão argumentar o seguinte, né, que é preciso, para além desses aspectos culturais, né, historicamente condicionados, estabelecer alguns critérios de valor que são universais, porque senão nós vamos ser sempre reféns da nossa própria cultura. Senão eu não tenho um instrumento que me permita criticar a tradição da qual eu estou partindo. Então, é uma longa discussão que ela não se encerra, vamos dizer assim, aqui. Ela começa aqui, né? Mas é uma discussão que ela vai se estendendo ao longo do tempo. Né? Mas há um ponto aqui que eu acho que é importante. Vejam, reitero isso. Para Hegel e para a filosofia contemporânea, o processo, né, por meio do qual uma cultura interpreta a si mesma, esse processo muda essa própria cultura o tempo todo. Por isso, dialética. Né? Toda vez... Vou dar um exemplo bobo. Imagina que você decida fazer uma pesquisa entrevistando entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro, ou entrevistando motorista de Uber. Você vai numa cooperativa, sei lá, você entra num grupo de WhatsApp de motoristas de Uber e diz, olha, eu estou fazendo um TCC em Direito e quero entrevistar vocês, quero fazer 3 entrevistas ao longo da semana para entender por que vocês não são mobilizados em torno de um sindicato. Por que vocês não são sindicalizados? Por que vocês não são politicamente organizados para pleitear direitos contra o aplicativo? Aí, no primeiro dia, todos eles vão concordar com você. Não, realmente, nunca tinha pensado nisso. No segundo dia, eles vão dizer... Né, no segundo dia de entrevista, você manda de novo o questionário, eles vão dizer, não, mas a gente já tem um sindicato. Mas como assim? Ontem eu perguntei, vocês não tinham? Eu vou dizer, pois é, mas a partir do momento em que você nos interrogou pelo fato de nós não... Quer dizer, pelo fato de que nós não tínhamos um sindicato, nós nos demos consciência disso e decidimos criar o nosso próprio sindicato. Então, por um lado, né, a minha percepção do mundo é condicionada pela minha cultura, e a minha cultura, as nossas relações sociais na cultura, elas são afetadas pela nossa compreensão dessa mesma cultura. Aqui está, vamos dizer assim, né, a diferença entre... como é que eu vou dizer? Entre o conhecimento de objetos, por exemplo, né, o conhecimento que eu construo entre as ciências naturais, né, aqui está a diferença entre as ciências naturais, que se voltam para pensar o mundo objetal, né, o mundo das coisas, e as ciências humanas, né, porque como o objeto das ciências humanas também pensa a si mesmo, ele não é só pensado, o ato mesmo de produzir conhecimento sobre esse objeto muda esse objeto. Vocês percebem? Isso Hegel vai argumentar. Ele sabe disso. Ele vai dizer, olha, a partir do momento em que a Fenomenologia do Espírito for publicada, a própria sociedade que a própria Fenomenologia do Espírito está descrevendo não será mais a mesma. O que vai ter mudado? Vai ter a Fenomenologia do Espírito agora. Quer dizer, todo momento em que a sociedade se volta para si mesma, para se pensar, ela se altera, porque ela agrega alguma coisa a mais, ela agrega uma compreensão nova sobre si mesma. É a grande cilada da pesquisa eleitoral, né? da pesquisa de intenção de voto. A pesquisa de intenção de voto altera a intenção de voto. Vocês percebem? Por quê? Porque o objeto da pesquisa de intenção de voto são sujeitos.
São sujeitos que se pensam. Tranquilo. Sim. É por isso que a filosofia, desde o idealismo alemão, se torna fundamentalmente uma crítica da cultura. O Hegel ele define a filosofia como memória do espírito no tempo. Por quê? Porque a filosofia ela tem sempre esse papel retrospectivo, né? De uma cultura que analisa, né, como os seus valores, né, verdade, bem, beleza, eles foram interpretados ao longo de diferentes momentos e lugares. A filosofia ela não pode tratar esses temas, né, o que é a verdade, o que é a justiça, né, em abstrato, porque esses temas eles estão sempre inseridos num contexto social, e quando o filósofo se debruça sobre esses temas, né, é o próprio contexto social que se reflete e que se modifica a partir disso. A publicação de uma obra como Uma Teoria da Justiça, do Rawls, teve um impacto substancial sobre como as pessoas viam a justiça. Então, não é uma obra puramente descritiva sobre como deve ser uma sociedade justa, né? É uma obra que ela tem uma dimensão política que altera a maneira como as pessoas, de fato, interpretam a própria vida cultural, interpretam os próprios valores, né? Por isso que o Hegel ele vai, e o idealismo alemão como um todo, né, eles vão defender que a filosofia ela tem uma dimensão radical de autorreflexividade, né? É a comunidade examinando seus próprios critérios de valor. O próprio termo reflexividade é interessante, né? Porque reflexo, né, é a ideia de que eu estou me flexionando sobre mim mesmo, né? Reflexo, né? Eu estou me dobrando sobre mim mesmo. Uma filosofia reflexiva é uma filosofia que é basicamente uma cultura que se autoexamina. A mesma coisa, né? Quando o Hegel define a filosofia como especulativa. O que é espéculo? Espéculo é espelho. Uma filosofia especulativa é uma filosofia que coloca o próprio tempo diante de um espelho. É o próprio tempo se examinando. Mas, reitero, à medida que eu me olho no espelho, a compreensão que eu tenho de mim mesmo muda. E eu mesmo mudo a partir disso. Tranquilo. O Hegel tem uma frase que é muito emblemática, né? Nós não devemos ser melhores que o nosso tempo, mas nós podemos ser melhor o nosso tempo. Você não deve ser melhor que o seu tempo. Você nunca vai ser melhor que o seu tempo, mas você pode ser melhor o seu tempo. Para ele, o meu ponto de partida, quando eu penso, é sempre o meu contexto cultural. Aliás, eu vou dar um exemplo bobo, que é o da série animada da Arlequina, né? Não sei se vocês já viram. A Arlequina, um belo dia, se dá conta de que ela vive uma relação abusiva com o Coringa. Então, ela decide se distanciar do Coringa. Mas, à medida que ela reflete, ela rememora a própria relação com o Coringa, ela se dá conta de que o problema não era só o Coringa, era o patriarcado. Quer dizer, o sistema, né, de solidariedade masculinista, né, que justifica a opressão das mulheres. Então, a Arlequina começa a combater o patriarcado. Mas ela, refletindo também sobre a própria situação, né, percebe que o patriarcado está ligado a um sistema de dominação capitalista. No caso do desenho, né, porque todos os chefões do crime oprimem os seus capangas. Então, ela faz uma espécie de greve de todos os capangas, né, para tentar derrubar a dominação dos chefões do crime, né? Mas a partir do momento em que ela, né, toma consciência disso, né, ela se dá conta de que a própria dominação dos chefões do crime está ligada a um sistema de exploração predatória da natureza. Ela começa a namorar, era venenosa, estou contando um spoiler, né? Mas, então, ela faz um salto, digamos assim, né, em direção a um projeto ecossocialista, né? Vejam, né, o que muda? Muda a compreensão que ela tem de si mesma e da maneira como ela está inserida naquele mundo, né? A Flora comentou, né? Caraca, nessa aí o Hegel me perdeu. No quê? Como assim? A Luísa disse, né, que precisa assistir a série da Arlequina. Eu vi num fim de semana, assim, achei sensacional. Quando ele fala de ser mais avançado que o seu tempo. Não, na verdade, ele vai dizer o oposto. Ele vai dizer que nós não podemos ser melhores que o nosso tempo. Nós só podemos ser o nosso tempo naquilo que ele tem de melhor.
Tanto que o Hegel vai dizer, né, que nós nunca criticamos o nosso tempo fora do nosso tempo. Eu sempre critico um determinado momento histórico a partir das suas contradições internas. E veja, isso está em Marx. Hegel vai dizer, olha, quando eu critico as injustiças do meu tempo, eu não critico essas injustiças partindo de uma ideia universal, abstrata do que é a justiça. Eu critico as injustiças do meu tempo a partir de valores que já existem aqui e agora. Valores que estão em conflito, porque toda cultura é conflituosa. Nenhuma cultura é puramente consensual, né? Toda cultura é atravessada por diferentes impressões da realidade que mais ou menos se equacionam, né? E o Hegel vai dizer, toda crítica de um determinado momento histórico é uma crítica que se dá a partir da linguagem desse mesmo momento histórico. Nós não fazemos nada mais do que isso. Tranquilo. Ele não vai dizer que a crítica é impossível. Por exemplo, eu posso perfeitamente dizer que o direito brasileiro atual é um direito injusto, mas eu vou criticar as injustiças do direito brasileiro atual a partir de uma ideia de justiça que também é uma ideia construída ao longo da história. Também é uma ideia que parte, vamos dizer assim, das tensões e dos conflitos da minha própria cultura brasileira contemporânea. Beleza. Sim, não? Vamos lá. É interessante porque a partir dessa percepção, né, você tem duas possibilidades. Né? A primeira é aquela que vai dizer, olha, a filosofia é capaz de construir um diagnóstico totalizante do seu próprio tempo. Isso está em Hegel, isso está em Marx também. A filosofia ela ainda é capaz de construir um mapa global para interpretar os grandes dilemas da sua própria cultura. Essa é a missão da filosofia. Né? É possível produzir um pensamento sistemático, né, que permita que os indivíduos se orientem no mundo atual, né, a partir da filosofia. E há aquele ramo da filosofia, também a partir da contemporaneidade, que vai dizer, olha, realmente, filosofia é uma crítica da cultura, mas a filosofia é sempre uma crítica parcial da cultura. A filosofia não é capaz de construir um diagnóstico totalizante do seu tempo. Aqui a gente vai ter o Kierkegaard, aqui a gente vai ter o Nietzsche, né? A filosofia ela sempre vai partir de um pensamento que é fragmentário, que ninguém é capaz de dar conta de todos os aspectos contraditórios do seu próprio tempo. Então, você tem essas duas grandes vias, né, que se abrem a partir do idealismo alemão. Beleza, gente? Tranquilo? No fundo, né, os três grandes mestres da suspeita, né, o Paul Ricoeur ele chamava o Marx, o Nietzsche e o Freud de mestres da suspeita. Por que mestres da suspeita? Porque são filósofos que têm uma desconfiança muito grande nesses grandes ideais e valores absolutos da cultura ocidental, né? A justiça, o bem, a beleza. São autores que vão dizer, olha, talvez aquilo que você chama de justiça sejam só uma série de impulsos instintivos, né, sexuais, eróticos, né, que te guiam, né? Aquilo que você acha que é uma grande ação nobre é só um reflexo de uma série de desejos inconscientes. Ou talvez, né, aquilo que você chama de verdade seja, no fundo, a busca por vontade de poder. Né? Nós somos só animais lutando por espaço vital. Né? Quando você fala da verdade, do bem, da beleza, você está tentando simplesmente escamotear o seu interesse de dominar outras pessoas. Talvez todo esse projeto de racionalidade, de progresso, todos esses grandes ideais sejam só um espelho da luta de classes, né? Seja só um reflexo deturpado, uma autoimagem deturpada ideológica, né? De um impulso de acumulação, né? De um impulso de dominação. Todos esses filósofos eles vêm com muita suspeita, por isso os mestres da suspeita, né? Mas todos eles têm em comum, de certa forma, né? Essa percepção de que a filosofia é fundamentalmente um diagnóstico do seu tempo. A filosofia é fundamentalmente uma crítica do seu tempo.
E uma crítica do seu tempo a partir de categorias do seu próprio tempo. Tranquilo. E a percepção de que o tempo muda. E de que o tempo muda a nossa própria percepção. Quer dizer, então, toda compreensão da realidade é uma compreensão historicizada. Não existe uma chave universal a partir da qual eu possa pensar todos os momentos históricos, né? Eu sempre penso um momento histórico dentro desse mesmo momento histórico. Eu não sou capaz de saltar a história. Tranquilo? Alguém? Eu vou fazer referência a dois livros contemporâneos que eu gosto muito, né? Um é o Estruturalismo e a Miséria da Razão, do Carlos Nelson Coutinho, e o outro é o Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, do Frederick Jameson, que eles vão fazer uma crítica a essa segunda via aqui, a Kierkegaard, a Nietzsche, né? Que eles vão dizer que não há nada mais... Nada atende melhor aos interesses burgueses hoje do que a ideia de uma filosofia fragmentária. A ideia de que nós não conseguimos fornecer, por meio da razão, um diagnóstico radical do nosso próprio tempo, né? Eles vão denunciar, né, essa falsa ingenuidade do relativismo cultural, porque eles vão dizer que todo relativismo cultural, no sentido de dizer, né, que é impossível, por meio, por exemplo, de uma chave materialista, né? É impossível fazer um diagnóstico total, né, das injustiças do presente. Eles vão dizer que nada atende melhor aos dominadores, digamos assim, né, do que um discurso radicalmente relativista. São duas obras muito interessantes, mas eu não vou me aprofundar muito nelas, até porque a gente até agora não chegou temos uns 40 minutos ainda, mas 30 minutos, e até agora a gente ainda não chegou na Rosa Luxemburgo, propriamente, né? Mas há alguns pontos aqui que são interessantes. Há uma frase do Mariátegui, né, do José Carlos Mariátegui, que é a seguinte: a fórmula filosófica de uma idade racionalista deveria ser: penso, logo existo. Mas a mesma fórmula não serve mais para esta idade romântica, revolucionária e quixotesca. A vida, mais do que o pensamento, quer ser ação, isto é, combate. Isso está ligado também a essa virada, né, corrida na filosofia contemporânea, né, que é a ideia de que todo pensamento é uma forma de ação. Todo pensamento muda a realidade. Pensar não é simplesmente um modo de descrever um contexto. Sobretudo se eu estou pensando em um contexto que é um contexto humano, né, um contexto cultural. Quer dizer, como eu disse, né, se a cultura, né, se os indivíduos, se os sujeitos, eles estão sempre pensando a si mesmos, quando eu publico um livro que modifica a maneira como esses indivíduos pensam a si mesmos, eu modifico a cultura. Quer dizer, então toda obra, né, toda produção teórica é uma forma de prática. A produção teórica afeta as relações sociais concretas que ela pretende descrever. Tranquilo isso? Por isso, inclusive, é uma filosofia muito preocupada, né? Muito preocupada com o problema de... quais são... Não existe pesquisa desinteressada. Toda pesquisa surge a partir de interesses. Sei lá, por que você está pesquisando uberização e mobilização de entregadores de aplicativo? Porque eu já trabalhei como entregador de aplicativo durante o meu curso de graduação. Por que você está pesquisando sobre compliance e relação entre grandes empresas? Porque meu sonho é trabalhar para a Rede Globo. Então, meu sonho é ganhar burras de dinheiro trabalhando para uma grande multinacional. Toda pesquisa é orientada por interesses, e a maneira como essa ideia é veiculada, ela também produz novos interesses e novas formas de vida cultural. Isso é um ponto, quer dizer, essa ideia mesma de uma radical autorreflexividade. Eu tenho, quando eu penso, que ter consciência, né, de que eu sempre estou pensando a partir de um lugar de fala, vamos dizer assim, né? Toda a produção de conhecimento
ela pressupõe um ponto de partida que é situado. Ele é político, ele é cultural, ele é social, ele é econômico. Tranquilo. Mesmo? E aí, quer dizer, isso tudo já está no idealismo alemão. E o marxismo herda esses elementos, né? E são elementos que já estavam presentes no idealismo alemão. Por isso eu gosto de dizer que a pior forma de distinguir Hegel e Marx é dizer que Marx é o autor, quer dizer, que Hegel é o autor que dá ênfase na ideia e Marx é o autor que dá ênfase na praxis, né? O Hegel é o autor que coloca a cabeça no lugar dos pés e Marx é o autor que restitui os pés, né, ao seu devido lugar, né? Embora o próprio Marx retoricamente use essas concepções, mas Marx sabia, Marx, de uma forma muito sensível, inclusive, ele tinha plena consciência de que a percepção de que toda ideia é histórica e a percepção, né, de que a nossa leitura da história é sempre mediada pelas nossas ideias, né, então de que existe uma relação dialética aqui, essa percepção já está no idealismo alemão. Então as diferenças de Marx com o idealismo alemão são de outra natureza. Tranquilo? Existem diferenças muito profundas entre Marx e o marxismo e o idealismo alemão, mas essas diferenças não estão na relação entre ideia e praxis. O idealismo alemão já entendia que toda ideia é uma forma de praxis e toda ideia é historicamente condicionada por uma série de correlações políticas, econômicas, culturais, sociais. Talvez um dos grandes pontos de diferença entre o marxismo e o idealismo alemão seja a filosofia do direito. Daí que, para mim, um dos textos-chave, né, para a gente pensar em Marx é justamente a crítica da filosofia do direito de Hegel. Por quê? Porque o Hegel vai dizer, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o Hegel vai dizer o seguinte, né? Na nossa vida histórica, na nossa vida com outros sujeitos, né, a gente tem três grandes momentos. O primeiro momento é o do universal abstrato, do direito. O direito é como uma série de regras básicas que evitam que nós matemos uns aos outros. É o contrato social. Mas o Hegel vai dizer, o contrato social não é suficiente para criar uma comunidade realmente integrada. O contrato social são regras Hobbes, por exemplo, né? São regras genéricas de convívio entre os indivíduos. O contrato social não cria uma nação unificada. E Hegel está pensando já em termos de construção dos Estados nacionais. E nenhum contrato social produz uma nação de indivíduos que se sintam realmente comprometidos uns com os outros. Então, para além desse momento do direito, desse momento do universal abstrato, do contrato social, nós temos o momento da moralidade, né? O momento das nossas convicções privadas, é o momento do amor. Eu olho para o outro e eu não vejo o outro simplesmente como um outro sujeito de direito que eu devo respeitar para não ser preso. Eu vejo o outro como um indivíduo digno de cuidado, digno de amor. O problema da moralidade é que a moralidade é particular. A moralidade, ela depende, ela está condicionada, né, pelos nossos, pela nossa vontade particular, pela nossa vontade privada. Então, ela também não é capaz de estabelecer uma vida efetivamente integrada, nacional. Ela não é capaz de dar coesão a um povo. Então, Hegel vai dizer, para além da moralidade, existe a eticidade, que são que é a vida em comunidade, a vida concreta, o nosso cotidiano, são os nossos valores compartilhados. Não basta o meu amor privado e o meu senso de responsabilidade privado para com o outro. Eu preciso levar em consideração aqueles valores que são compartilhados, os valores da minha nação, a defesa da minha nação, os valores do meu povo. Hegel é um dos avós do discurso nacionalista, né? E o Hegel vai dizer, na vida da comunidade, a gente também tem três grandes momentos. O primeiro momento é a nossa relação em família. Na nossa relação em família, que o Hegel vai definir como universal abstrato, né, é aquela sensação, aquela percepção de que eu estou em harmonia com os demais. Só que essa relação de harmonia com os demais, ela nega a individualidade. Ninguém é plenamente um indivíduo, ninguém tem ninguém é plenamente livre na sua própria família.
A vida em família ela é sempre invasiva. A vida em família ela sempre tolhe um pouco a minha possibilidade de liberdade. Então, o segundo momento aqui, né, estudo dentro da eticidade, né, o segundo momento é o da sociedade civil. Eu saio da minha família, digamos assim, e vou trabalhar. A sociedade civil é a minha relação com os outros, né? É a minha relação de emprego, é a minha relação no clube, é a minha relação na associação de bairro, é uma relação de individualidade, mas é uma relação sempre de luta pelos próprios interesses. Não há na sociedade civil uma harmonia, no sentido de um compromisso radical com os demais, né? E, por fim, a gente tem o Estado. O Estado, para Hegel, é o auge da vida cultural e da vida do direito. O Estado, para Hegel, né, é a expressão máxima da nossa relação com a nossa comunidade, porque o Estado é harmonia com a individualidade. O Estado garante que todos nós nos vejamos como uma grande família, essa é a minha família, é a minha nação, autenticamente a minha nação, as pessoas pelas quais eu morreria, mas, ao mesmo tempo, o Estado me reconhece enquanto indivíduo. O Estado me reconhece enquanto um cidadão livre. No Hegel, inclusive, a máxima expressão de amor à comunidade é a guerra. Para Hegel, a guerra não é um mal necessário. A guerra é um bem em si. Ir para a guerra é o ápice da expressão de que eu sou capaz de morrer por essa grande família que é a minha nação. Então, para Hegel, não há nada mais ético do que morrer na guerra, que é uma expressão de comprometimento radical com os valores da minha comunidade. E, veja, eu não estou dizendo de uma guerra, de guerras justas. Por mais estúpida que seja, quanto mais estúpida for a guerra, melhor. Porque mostra que eu sou capaz de morrer realmente, mesmo pelos motivos mais triviais, em defesa do meu povo e em defesa da minha nação. Esse senso de pátria, né, esse senso de pertença, para Hegel, é o ápice da filosofia do direito e é o ápice das relações humanas e de formação dos vínculos comunitários. Tranquilo isso, gente? Muito abstrato? Alguém lá? Mesmo? Esse vai ser um dos grandes pontos de discordância do Marx. Porque, para o Hegel, né, o Estado é a materialização suprema dos valores de uma cultura num determinado momento. Por exemplo, né, quando o Estado cria um código, cria, sei lá, o Código Civil é a expressão máxima dos valores da minha nação, dos nossos valores compartilhados, cristalizados num texto. O Estado existe para defender os nossos valores compartilhados. O Estado é um reflexo pleno dos valores da minha cultura em determinado momento. À medida que a minha cultura muda, o próprio Estado muda, né? Ele altera a própria legislação, mas o Hegel é um grande defensor da legislação positiva, do direito positivo, como sendo a expressão cabal dos valores, né? da ideia de justiça, né? Digamos, de um determinado povo, num determinado momento. O Estado ele é universal. O Marx ele vai dizer, ora, mas os funcionários públicos, né, aqueles que ocupam o Estado, eles não são, de fato, uma classe universal que encarna, né, que materializa, que representa os interesses da comunidade, acima dos nossos particularismos. Né? Os funcionários públicos eles sempre agem com interesses de classe. Né? O Estado em si nunca é a representação de todos os interesses da coletividade. O Estado está sempre mobilizado por interesses específicos, por interesses daqueles que conseguem ocupá-lo. Aqueles que conseguem ser eleitos, por exemplo, né? Ou que eles conseguem entrar em concursos públicos. O Estado ele nunca age como a expressão dos valores de uma cultura. Ele age como a expressão dos interesses particulares de um grupo específico em lutas contingentes por poder. Tranquilo? Então, para o Marx, né, onde o Hegel via a expressão universal, digamos assim, né, universal concreto, né, dos valores históricos de um povo, o Marx vê um instrumento de dominação a serviço de um grupo específico desse mesmo povo. Vocês percebem?
Para o Hegel, todo povo tem conflitos, mas esses conflitos eles acabam se apagando, eles acabam se diluindo no Estado, porque o Estado é a personificação jurídica, né? É a representação do povo como um todo, dos interesses coletivos, né, de forma geral. O Marx vai dizer, o Estado nunca representa os interesses coletivos. O Estado ele é sempre orientado pelos interesses daqueles que o ocupam, daqueles que ocupam poder. Beleza? Então, o direito ele não é a expressão dos valores de uma comunidade. O direito é a expressão dos valores de um grupo dentro dessa comunidade. De um grupo em geral minoritário. Tranquilo. Então, quer dizer, o que o marxismo, né, vai argumentar é que, olha, a igualdade formal no Estado, né, ela esconde desigualdades materiais na sociedade civil. O Hegel, ele estava consciente dessas desigualdades. Ele dizia, olha, toda sociedade ela é atravessada por desigualdades. Hegel está vendo, né, o início do processo de revolução industrial, então ele está vendo o início, né, da formação de uma classe proletária. Né? Hegel sabe disso. Mas Hegel vai dizer, o próprio Estado pode dar solução para esse problema. Como? Né? Exportando essas tensões sociais, criando colônias e incentivando a guerra. Vocês veem como o Hegel é um cara legal. Né? Ele é um grande defensor da criação de colônias e do incentivo à guerra como uma forma de impedir que as eventuais tensões sociais fraturem essa harmonia garantida pelo Estado. Mas para Hegel, quer dizer, reitero, né, como uma espécie de prenúncio do discurso nacionalista, né, para Hegel, os valores de um determinado momento histórico podem ser protegidos, podem ser tutelados, personificados pelo Estado. As fronteiras, o que o Marx vai dizer? Né? Não, as fronteiras nacionais, elas são ficções burguesas, né? Elas são ficções burguesas que dão uma falsa sensação de unidade, uma falsa sensação de harmonia e de coerência, né? Para interesses que são interesses particulares, de classes, de setores específicos. Aí eu fiz questão de colocar esse meme, né? O banco durante o ano, né? Vampirizando os clientes, aí o banco no fim do ano, né? Respeito. Tranquilo. Professor, só uma dúvida, assim, uma Diga. curiosidade. O Hegel chegou aí para alguma guerra? Não, que eu saiba, não. Mas é interessante, o Hegel viveu em meio a uma guerra. Ele viveu em meio à conquista napoleônica sobre a Prússia. Quer dizer, a Alemanha ela vai ser invadida por Napoleão, né? E o Hegel ele assiste de camarote esse processo, né? Ele inclusive escreve a Fenomenologia do Espírito em um momento no qual a Prússia, quer dizer, em um momento no qual a cidade na qual ele está escrevendo está sendo invadida pelas tropas de Napoleão. Ele tem até uma frase, né, sobre Napoleão que ficou muito famosa, né, que eu vi a alma do mundo montada a cavalo. Ele vê Napoleão destruindo a própria cidade, montado no cavalo, e ele diz, eu vi a alma do mundo montada a cavalo. E veja, nisso Hegel é bastante coerente com a própria filosofia. Ele celebra a entrada de Napoleão, ele celebra a entrada do invasor. Mas por quê? Porque ele entende que a entrada de Napoleão na Alemanha, digamos assim, vai forçar a Alemanha a reagir, se tornando uma nação. Então, o Hegel chama Napoleão de o professor de direito público da Europa. Porque à medida que Napoleão vai invadindo os países europeus, ele vai forçando os países europeus a construírem um Estado nacional moderno. Hegel, quer dizer, Napoleão invade a Alemanha, essa invasão acaba forçando a Alemanha a se unificar em torno de um Estado nacional e a criar um Estado que proteja os seus valores locais. Então, para Hegel, essas grandes tragédias históricas acabam sendo importantes para que a cultura se compreenda melhor e para que a cultura avance, no sentido de criar formas melhores de se autoproteger. Beleza?
O Vitor falou, né? Hegel quer mais que o mundo se acabe. Né? Sim, quer dizer, para Hegel, todo grande evento histórico, por mais trágico que seja, é importante no sentido de que permite que a cultura se compreenda melhor. Todo momento histórico é um passo à frente à medida que cada novo momento histórico leva a população a refletir com mais atenção sobre si mesma e a se sofisticar, a se tornar mais complexa. Essa é uma distinção, por exemplo, entre os hegelianos no século XX e a teoria crítica, por exemplo. Qual que é a crítica que a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, qual que é a crítica que a escola de Frankfurt vai fazer aos hegelianos? É que para os hegelianos, o Holocausto foi um momento de aprendizado. Para os hegelianos, a Europa evoluiu, com muitas aspas, depois do Holocausto. Então, para eles, tudo é possível de ser suprassumido, é o termo que se usa, né? Tudo é possível de ser incorporado no processo de autocompreensão de uma cultura ou de autocompreensão de um povo. Mesmo uma tragédia como o Holocausto acaba servindo para alguma coisa a longo prazo, no sentido de que obriga um povo a se auto-refletir. Então, a partir do Holocausto, a União Europeia se formou para tentar evitar que eventos como o Holocausto se repitam. Né? Então, para Hegel, uma cultura está sempre aprendendo consigo mesma e, sobretudo, com os seus erros. O que a escola de Frankfurt vai dizer não, o Holocausto é um evento, como é que eu vou dizer, insuprassumível. O Holocausto é um evento que de tal forma traumático que, vamos dizer assim, não é possível fazer poesia depois do Holocausto, né? Não é possível fazer poesia depois de Auschwitz. Não é possível filosofar depois de Auschwitz, no sentido de que não há nada que esse evento nos ensine. Né? A Flora comentou, né? Dá para ver a evolução da Europa nas colônias africanas, realmente. Reitero, né? Hegel é, inclusive, um grande defensor da colonização. Ele é um grande defensor da colonização como uma forma de exportar problemas, né? E de evitar que os conflitos sociais... como é que eu vou evitar que proletários e capitalistas entrem em guerra e rachem, né, a minha cultura? Simples, eu mando os proletários para colônias no exterior. Então, para Hegel, o colonialismo ele tem uma função vital para manter a estabilidade do Estado. Assim como a guerra. A guerra mantém a unidade entre as pessoas. Né? Para além das nossas diferenças de interesses, nós estamos combatendo um inimigo comum. Hegel diz isso também. Exatamente. Né? Colonialismo que foi até os anos 80 e 90. Mas, enfim, para os hegelianos, isso. Todo momento, sobretudo os nossos erros, né, os momentos de tragédia, são momentos de aprendizado, no sentido de que a cultura está sempre refletindo sobre si mesma. Ela ganha coisas novas a partir do trabalho do negativo, para usar um conceito que é hegeliano, né, a ideia de trabalho do negativo. Bom, não sei se eu entro nesse ponto aqui, eu acho que eu vou saltar esse ponto até para a gente conseguir aproveitar os nossos 5 últimos minutinhos. Rosa Luxemburgo. Né? Rosa Luxemburgo é uma autora que vai pensar a partir do marxismo, né? É uma filósofa judia, polonesa, se radica na Alemanha, ela é cofundadora do Partido Comunista Alemão. A obra dela, geralmente, é muito pouco debatida. E por que pouco debatida? Né? Porque muitas pessoas veem a Rosa Luxemburgo mais como uma jornalista política, né, e polemista do que propriamente como uma teórica. Né? Muita gente, inclusive, a critica por ser espontaneísta. Ela não teria uma teoria
consolidada, ela seria uma pensadora de momento. Eu acho que é uma crítica muito injusta, né? Ela é doutora em economia, né? Ela se doutorou em economia na Suíça, e ela foi membro do Partido Social Democrata da Alemanha e também cofundadora da social-democracia na Polônia e na Lituânia, né? Bom, a Rosa Luxemburgo, ela foi educadora popular também, foi uma grande crítica do nacionalismo, razão pela qual, né, acaba sendo também uma grande crítica do Hegel, né, em certo sentido, e ela propôs um socialismo que era humanista e antiburocrático. Por quê? Porque, da perspectiva dela, haveria uma interdependência entre socialismo e democracia. Não há democracia real sem socialismo, uma democracia puramente procedimental, puramente formal, nunca será genuinamente democrática. Democracia pressupõe democratizar os meios de produção, estabelecer um controle democrático sobre o mercado, senão não é democracia. Igualdade formal não é igualdade. Mas, por outro lado, um socialismo que não opera dentro de uma chave, vamos dizer assim, de direitos fundamentais, não é genuinamente socialista. Para ela, o socialismo pressupõe efetiva participação popular, e a participação popular se dá por meio de garantia de direitos. Ela vai, inclusive, fazer uma contraposição, né? Ela nunca se autodescreveu como marxista. Assim como Marx, né, ela vai dizer que existe um abismo entre o marxismo oficial e Marx propriamente dito. E que, frequentemente, aqueles que se arvoraram, né, sob a bandeira do marxismo, o fizeram contra o espírito do próprio Marx. Ela vai criticar, com base nisso, né, o que ela chama de leis naturais da economia, né? Ela vai criticar uma certa dogmatização do marxismo, que vai pensar, por exemplo, que haveria etapas necessárias de desenvolvimento econômico, que antes de chegar à sociedade socialista seria preciso passar pela sociedade capitalista. Então, naquelas sociedades como a Rússia, né, que ainda estavam dominadas pelo regime feudal, seria preciso primeiro implementar o capitalismo para depois chegar ao socialismo. Ela já é uma crítica muito feroz a esse tipo de procedimento. Ela é crítica de toda a filosofia da história, da ideia de que a filosofia, ou melhor, da ideia de que a história é orientada a partir de uma série de leis necessárias, né? Uma série de leis gerais. E ela tem uma frase que eu acho muito emblemática. Nosso marxismo dominante teme, infelizmente, dar asas ao pensamento como se fosse um velho tio artrítico. Ela vai defender que o marxismo ele seja mais criativo, né? A ideia de um socialismo criativo ou de um socialismo que pense sempre a partir da experiência dos grupos mais vulnerabilizados. Veja, aí primeiro adendo, né? Pensar a partir dos grupos mais vulnerabilizados e contra a ideia de que existe uma teoria geral que surge a partir do nada, né? Está também muito conectado àquilo que a gente está discutindo até agora. É a ideia de que eu sempre penso a partir de um lugar, eu sempre penso a partir de um lugar de fala. O conhecimento que eu produzo está indissociavelmente ligado às minhas experiências culturais, políticas e sociais. Então, a ouvir os grupos mais pobres e mais vulnerabilizados, né, e construir uma teoria social que parta da experiência desses grupos, e não só que discuta sobre a experiência desses grupos, né, é algo muito característico da filosofia contemporânea. Esse movimento de autorreflexividade, né? Muito, muito, muito bem lembrado, Flora. A Flora comentou, né? A Rosa, além de mulher judia na Alemanha, era PDC. De fato, a Rosa ela teve uma tuberculose no fêmur, que muito mal tratada, né? Na infância. Ela ficou mais de um ano praticamente de cama, então, ao longo de toda a vida, ela mancou. E muitos críticos dela, inclusive, né, não tendo capacidade para questionar as ideias dela, tentavam descaracterizá-la com base nisso, no fato de ela ser mulher, no fato de ela ser judia e no fato de ela ter uma deficiência física.
Enfim, as críticas em geral são de baixíssimo calão, né? Então, a Rosa ela sempre defendeu essa ideia, né, de um autogoverno das massas. Ela sempre foi muito crítica da ideia de uma vanguarda iluminada, uma vanguarda comunista iluminada, que domina uma teoria geral sobre as opressões sociais, né, e impõe essa teoria em benefício dos pobres. Ela vai dizer, não, nós precisamos pensar a partir da experiência dos pobres, né, porque o autogoverno das massas ele é central. Essa é uma outra questão, né? Ela vai, inclusive, ela morre em 1919, né? Então ela não chega a ver o desenvolvimento do stalinismo, mas já nos primórdios, né, da Revolução Russa, ela vai denunciar o perigo que tentar estabelecer uma ditadura do proletariado com base espelhando, vamos dizer assim, o Estado burguês, construindo uma institucionalidade, né, uma estrutura de governo em tudo e por tudo semelhante aos mesmos mecanismos de controle social do Estado burguês. Ela é uma crítica muito virulenta a isso. Veja, para ela, a questão é tentar construir um espaço de ampliação da democracia, né? De um espaço público genuinamente popular. Né? A quem a criticaria por ser, a quem a chamaria de basista hoje, né? Por esse apelo às massas permanente, né? Por entender que o ponto de partida sempre, né, da teorização sobre a revolução social deve ser sempre a experiência dos grupos mais vulnerabilizados. Eu não posso criar uma elite burocrática que fale em nome da população. Tranquilo. Quer dizer, não existe uma teoria geral a partir que pode, né, a partir da qual eu posso construir um modelo de organização social anticapitalista. O verdadeiro movimento, o genuíno movimento anticapitalista deve ser o de desconstruir essa pretensão de uma teoria geral e partir desse esforço sempre aberto e histórico de escuta das massas, ou de escuta dos grupos mais vulnerabilizados. E ela tem uma frase que eu acho muito boa, né? Um povo politicamente maduro não pode renunciar temporariamente, com aspas, aos seus direitos políticos, assim como um ser humano vivo não pode renunciar a respirar. Eu até coloquei aqui, por isso toda revolução deve ser feita de baixo para cima. Eu não posso, reitero, agir como Stalin. Eu até coloquei aqui umas fotos do Stalin em diferentes momentos da vida, né? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Tinder, né? Eu não posso, stalinistamente, digamos assim, né? Partir do pressuposto de que eu tenho uma compreensão sobre a sociedade que está acima, que está descolada dessa mesma sociedade e que pode ser imposta a essa sociedade em seu próprio benefício. Para Rosa Luxemburgo, um ponto de partida central é justamente o de criar instrumentos para que a própria comunidade se autogoverne e pense a si mesma. O que alguns autores chamam de economia descalça, né? Talvez, né, o maior livro dela, né, a grande obra teórica dela, seja A Acumulação do Capital, publicada em 1913, em que ela vai mostrar, talvez pela primeira vez, né, essa unidade dialética entre metrópole e colônia, né? A Flora disse, né, que está lendo esse livro, que é difícil, né? Não, realmente, é um livro pedreira, né? O que ela vai observar? A Rosa Luxemburgo talvez tenha sido a primeira grande autora dentro do marxismo a mostrar a centralidade da periferia no sistema capitalista. Como assim centralidade da periferia? Ela vai dizer, o capitalismo precisa criar colônias. O imperialismo não é só uma fase do capitalismo. O imperialismo ele é constitutivo da própria dinâmica capitalista. Não existe capitalismo sem imperialismo e sem colonialismo. O capitalismo ele precisa dessa relação entre metrópole e colônia. Por quê? Porque o capitalismo ele precisa de espaços não capitalistas a serem explorados.
O capitalismo ele é um sistema que ele se baseia, diferentemente do que muitos marxistas ortodoxos pensam, né? O capitalismo se baseia não só na relação de violência dentro da relação de emprego, né, entre o capitalista propriamente dito e o proletário, mas o capitalismo ele depende da relação de violência entre a metrópole como um todo e as regiões ainda não capitalizadas, ainda não proletarizadas do mundo. O capitalismo ele só funciona como um sistema em permanente expansão de predação de economias que não são capitalistas. Então, o Marx, né, ele vai desenvolver o conceito de acumulação primitiva de capital, né? O que seria a acumulação primitiva de capital? É quando o marxismo, quando a burguesia ela se apropria dos comuns, ela se apropria daqueles espaços comuns e os privatiza. Então, o grande exemplo de acumulação primitiva de capital que a gente encontra no Capital do Marx, por exemplo, né, é aquele processo que o Thomas More já descrevia, que é o de a despossessão dos servos, né? Quando os grandes capitalistas expulsaram os servos da gleba, né? Os servos dos feudos, expulsaram os servos dos feudos e transformaram tudo aquilo em pasto para ovelha, para patrocinar a produção de lã. Então, esse processo de grilagem, né? Esse processo de desapropriação de propriedades que são comunais, o campo, a água, o ar, né? Esse processo de apropriação de bens que eram vistos como comuns por aquela comunidade e de transformação desses bens em espaços privados, né? A serem capitalizados, né? Esse é um processo básico, né, que orienta a primeira fase do capitalismo. O que a Rosa Luxemburgo, na Europa, né? O que a Rosa Luxemburgo vai dizer é esse processo de acumulação primitiva, ele é permanente. Ele não acontece só no século XVII, XVIII, antes da industrialização. Na verdade, ele continua acontecendo, só que agora ele não acontece mais, né? Só na Europa, ou prioritariamente na Europa, agora ele acontece nas Américas, né? Sobretudo na América Latina, ele acontece na África, ele acontece na Ásia, mas o capitalismo ele precisa desse movimento permanente de despossessão e de despossessão de bens comuns. Ele está sempre transformando aquilo que é um bem comum, visto como um bem comum, reitero, a terra, a água, a própria força de trabalho, né? De privatização desses bens comuns, e de a conversão desses espaços em mercadoria, por meio da violência. Por meio da violência bruta, né? Porque ela vai dizer, por um lado, você tem essa violência velada, que é a violência da relação de trabalho. Você tem esse modelo, vamos dizer assim, de escravidão assalariada, né? Que é a violência que se dá na fábrica. Essa relação de exploração por meio do contrato de trabalho. Mas você tem uma outra violência, que é a própria violência colonial, é a violência da despossessão, de eu realmente expulsar da sua terra, de eu te escravizar. E ela vai dizer, essa violência é constitutiva do capitalismo, o capitalismo não existe sem ela, então não é que o capitalismo, ele gradualmente transforme toda a relação senhor-servo em uma relação capitalista-proletário. O capitalismo ele sempre vai trabalhar, ao mesmo tempo, com base nessa relação capitalista-proletário e com base em uma outra relação, que é entre o capitalismo como um todo, né, e as sociedades não capitalistas a serem invadidas e colonizadas por meio da metrópole. Então, para ela, né, é uma das primeiras autoras que dá centralidade à dinâmica da colonização. A Lídia falou que vai precisar assistir. Até mais, Lídia. Feliz ano novo. Bom te ver por aqui. Gente, mas tá tranquilo isso? Eu tô quase fechando. 2 minutos eu fecho. Tranquilo? O David Harvey vai, inclusive, né, partir dessa discussão da Rosa Luxemburgo para desenvolver o conceito de acumulação por expropriação.
Ele vai dizer, olha, não é que seja uma acumulação primitiva, essa acumulação por meio do roubo violento de propriedades, a grilagem, por exemplo, na Amazônia, é um exemplo muito característico, né? A grilagem, em que eu expulso os índios das suas respectivas terras, com base em documentos falsos de propriedade, né? Para expandir a área de pasto, né? A grilagem é um exemplo maravilhoso dessa acumulação por expropriação, né? Para Rosa Luxemburgo, isso não é periférico no capitalismo. Não é que a principal relação capitalista seja a relação entre o burguês e o trabalhador assalariado, né? E as relações coloniais são relações secundárias, acidentais. Ela vai dizer, a lógica do capitalismo é, fundamentalmente, a lógica metrópole-colônia. A lógica do capitalismo, a relação prioritária no capitalismo não é a relação entre burguês e proletário, é a relação entre metrópole e todos esse lumpen proletariado, né, esses condenados da terra, toda essa grande massa de indivíduos não proletarizados, porque não inseridos plenamente em um mercado formal de trabalho, que são continuamente explorados por meio da violência bruta legitimada pelo Estado. Tranquilo. Então, veja, né? Retoma também aquela ideia. O Estado não é o reflexo, né, a expressão dos interesses de uma cultura ou dos interesses de uma coletividade. O Estado é um instrumento a serviço dos interesses de um setor, né, específico da comunidade. Né? E mais, né? Modernidade é colonialidade. Quer dizer, o desenvolvimento industrial, né, moderno da Europa, ou dos grandes centros capitalistas, ele pressupõe, logicamente, a exploração predatória da periferia. Só existe centro porque existe a criação de regiões periféricas, né? Eu só posso falar de um capitalismo industrial avançado porque esse capitalismo industrial avançado cria necessariamente o seu outro. Ele cria aquelas regiões devastadas que não serão capitalizadas porque são regiões sujeitas à exploração colonial que a gente chamaria de pré-capitalista, né? Porque pré-relação de trabalho livre. Vocês percebem? Então, para ela, isso não é um acidente, isso é natural. Há um outro autor brasileiro que vai tentar pensar o escravismo brasileiro a partir disso, que é o Jacob Gorender. Né? O Jacob Gorender é um marxista brasileiro judeu, que vai tentar mostrar como, por exemplo, a tradição de escravidão no Brasil, né, e depois de subemprego da população negra no Brasil, não é uma relação acidental a ser superada à medida que a gente avance, né, nos princípios capitalistas. Não é porque o Brasil não é suficientemente capitalista, perdão, não é porque o Brasil não é suficientemente capitalista, né, mas no futuro todos terão um emprego formal, nós vamos construir um mercado livre. Ele vai dizer, não, essa relação de exploração, escravidão e violência é uma relação que faz parte da própria dinâmica do capitalismo internacional. Tranquilo. E aí, há duas frases dela que eu acho muito boas. Né? O capitalismo é a primeira forma econômica com força para propagar-se, uma forma que tende a estender-se a todo o globo terrestre e a eliminar todas as outras formas econômicas, não tolerando nenhuma outra a seu lado. Mas ele é, ao mesmo tempo, a primeira forma econômica incapaz de subsistir sozinha, sem outras formas econômicas de que se alimentar. E há uma outra, até coloquei uma imagem aqui do Marx, né, meio detonado, e há uma outra frase dela que é: o capital não conhece outra solução que não a da violência, um método constante de acumulação capitalista no processo histórico, não apenas por ocasião da sua gênese, lá no início, nas grandes navegações, no século XVI, né, mas até mesmo hoje. Para as sociedades primitivas, com aspas aqui, no entanto, trata-se, em qualquer caso, de uma luta pela sobrevivência. A resistência à agressão tem o caráter de uma luta de vida ou morte. Aí, bom, não tive como não colocar a imagem dessa menininha, né? Materialismo histórico. Eu soube que a mãe dela queria processar quem usava a imagem dela em memes, né? Por favor, não me processe. Bom, mas aí só para fechar, né? A Rosa Luxemburgo, ela vai fazer uma última discussão que eu acho interessante, que é o seguinte, né? Ela vai criticar aqueles autores que ela vai chamar de reformistas, que são os que acham que
é possível mudar o capitalismo de dentro. Ela vai dizer, olha, não basta, até por causa dessa dinâmica, o capitalismo é necessariamente uma forma de barbárie, o capitalismo é necessariamente uma forma de violência, não é possível pensar em um capitalismo humano, não é possível reformar o capitalismo para que ele seja inclusivo, para que as relações de emprego sejam mais justas. O capitalismo ele sempre vai precisar produzir, vamos dizer assim, um exército industrial de reserva, né? O capitalismo sempre vai precisar produzir um grupo de pessoas excluídas da própria relação de trabalho. Isso é natural à relação capitalista. O capitalismo ele se expande por meio da violência. Então, ela vai dizer, né? Mas, por outro lado, ela também vai criticar aqueles que acreditam que a única forma, né, de transformar, de lutar em prol, né, de uma nova sociedade anticapitalista seja por meio da revolução. Ela vai dizer que é possível construir algumas soluções anticapitalistas dentro do capitalismo. Ela vai separar, né, as táticas, né, de luta contra o capitalismo em tempos pacíficos e as táticas em tempos revolucionários. E ela vai dizer, olha, a legalidade burguesa, o direito, né, o direito dentro de um Estado burguês é uma jaula de aço. Mas é possível se valer dessa jaula de aço em determinados momentos para expandir direitos da classe trabalhadora. Eu vou fazer remissão só a 2 livros que eu acho legais, né? Um é esse aqui, Rosa Luxemburgo e a Reinvenção da Política, do Hernan Olvina. Para você, Flora, que está lendo o Acumulação do Capital, dá uma lida nesse livro, se você não tiver lido, né, ainda. Esse livro ele saiu em 2021, e é uma leitura latino-americana dos principais pressupostos da teoria da Rosa Luxemburgo. Ele é muito legal, Eu comecei a lê-lo na semana passada. E o outro é o do Roberto Lira Filho, O que é o Direito, em que ele vai fazer uma reflexão sobre o direito a partir de um horizonte marxista. São 2 livros que eu acho muito interessantes, muito interessantes. O que a Rosa Luxemburgo vai dizer olha, o direito em vigor em cada país determina, num dado momento, os limites e as formas da luta operária. A gente luta hoje, sei lá, o MST, o MTST, ou os entregadores de aplicativo, né? A gente luta dentro dos marcos do direito vigente no Brasil. Mas é possível lutar pela ampliação desses direitos, né, em benefício do proletariado. Isso vira uma pré-condição para a mobilização. Então, a Rosa Luxemburgo ela vai dizer que a luta pela reforma do direito e a luta contra o direito, né, elas devem caminhar juntas. A luta revolucionária e a luta por reformas que pavimentem o caminho para uma futura luta revolucionária, né? Eu não posso, por um lado, partir da fantasia de que o capitalismo é inclusivo. Olha que maravilha, agora a empresa que eu trabalho é representativa, ela é presidida por uma mulher, mas essa mesma mulher contribui para a exploração de outras mulheres dentro da empresa. O Itaú agora tem um presidente negro, mas o presidente negro do Itaú continua financiando, enfim, empresas hiperexploratórias e a grilagem na Amazônia, né? Então, a Rosa Luxemburgo vai dizer, não podemos comprar a fantasia de que o capitalismo pode ser inclusivo. Por outro lado, quer dizer, o capitalismo ele é violento na sua gênese, ele é naturalmente violento. Por outro lado, né, eu posso estrategicamente lutar contra o capitalismo me valendo das armas do próprio capital. O que ela está chamando, né, de uma arma do capital? O Estado e o direito burguês. Então, ela não tem a fantasia, né, como um hegeliano, de que o Estado é a encarnação dos valores de um povo, o Estado é o instrumento dos interesses de um grupo específico, mas ainda assim é um instrumento maleável o suficiente para que ele possa, em determinados momentos, ser apropriado por setores progressistas e funcionar a serviço da luta por justiça social. Então, quer dizer, ele é um campo, ainda que seja um campo, né, criado para veicular, né, os objetivos e as pretensões de um segmento da sociedade. O Estado ele não é neutro, o Estado não é universal, o Estado ele é sempre um instrumento, né, de dominação burguesa, e o direito, por conseguinte, né, produzido por esse Estado, mas eu posso
me valer da luta nos fóruns e nos tribunais, né, da luta no parlamento, por exemplo, elegendo representantes operários, eu posso, na medida do possível, ampliar direitos dentro dessa lógica estatal para pavimentar o caminho para a revolução socialista, digamos. Tranquilo. Podemos fechar? Podemos? Bom, então, agradeço imensamente a atenção, agradeço a participação. Nossa próxima aula, em certo sentido, dá continuidade a essa discussão sobre colonialismo, mas com Aimé Césaire, que é um dos grandes poetas e ensaístas e filósofos a pensarem a questão da negritude, né? Então, espero vê-los, um grande abraço e até mais, gente. Tchauzinho. Um bom fim de semana para vocês também, pessoal. Até mais.